Vereadora Eliane Leão, presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Edi Carlos da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rosa do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalga. Presente. Tem início agora a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura dos projetos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria que todos os projetos fossem voto nominal. Todos. Ok. Veto número 05/2023. Assunto: veto total ao autógrafo de número 4304/2023, referente ao projeto de lei número 57/2023L. Autor: prefeito. Em discussão, o veto número 5/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Emily Dalgo. Bom, para quem conseguiu acompanhar, eu fiz uma fala sobre a questão do veto e eu gostaria de reforçar aqui o meu posicionamento. Nós estamos falando de 2 projetos de leis que são muito importantes para a cidade, muito importante para essa população que não tem acesso a uma moradia digna, que não tem acesso aos serviços básicos que a prefeitura deve oferecer, como a luz, como a água, e que, infelizmente, encontra-se abandonada perante as visões do poder público. Nós estamos falando do básico, da ausência do governo diante a tudo isso que vem ocorrendo naquele bairro. Este projeto é muito importante, eu gostaria aqui de ressaltar, nós estamos falando de nomear ruas, de colocar nome nas ruas do Pantojo. Isso é muito necessário, porque é apenas através disso que nós conseguimos protocolar, conseguimos fazer pedidos com as empresas que são responsáveis por estes serviços. Infelizmente, o prefeito alega coisas que não são coerentes com atitudes, inclusive passada do mesmo prefeito. Nós tivemos aqui já um projeto de lei que denominava a Rua Carlos Jesus André, que foi aprovada perante esse plenário e que hoje nós conseguimos, através dela, correr atrás da CPFL, principalmente. Ele alega que ali não são terrenos que são da população, mas que sim de uma empresa. Mas eu vim aqui colocar alguns pontos, e eu acho que um dos pontos principais que a gente luta primeiro, é nítido. Qualquer pessoa que vá no Pantojo consegue perceber que ali é um terreno da população. É um terreno daqueles que moram no Pantojo, que conseguiram aqueles terrenos para moradia. E, infelizmente, elas estão suscetíveis a essas ações que faltam muito do governo. Nós temos muita dificuldade em realizar ações para a população do Pantojo, para que elas se consigam beneficiar nada mais, nada menos que os seus direitos, para garantir os seus direitos perante a sociedade. Para pagar impostos, elas são sempre cobradas. Para acontecer o fenômeno, como eu disse, de 4 em 4 anos o prefeito, vereadores irem lá pedir voto, sempre acontece. Mas durante esses 4 anos de mandato, nenhuma outra pessoa vai ali, cobra e realmente luta para que elas saiam dessa condição, uma condição que elas não merecem, porque elas ali hoje ocupam um lugar legítimo para a moradia. A gente está falando ali de ruas que passam ali por baixo, gasodutos que alimentam empresas, alimentam a cidade inteira. Mas, mesmo assim, o prefeito alega cada vez mais que aquelas não são ruas do bairro Pantojo. Mas um gasoduto não passa no meio de uma casa. Senhor vereador Edi Carlos, passa algum gasoduto por meio da sua casa? Não passa. Isso eu acho que é um dos posicionamentos nítidos, que é sim uma rua ali. Nós já temos uma outra que foi nomeada e diversas outras. Nós temos ali população, a comunidade, que tem escrituras, que tem documentos que comprovam que aquele terreno pertence a elas. Então, qual é o motivo, e eu gostaria muito de entender,
Qual é o motivo do prefeito vetar esses projetos que são tão importantes para aquele bairro que já sofre há tantos e tantos anos sem o olhar do poder público? Não existe sequer nenhum motivo. O prefeito não atende a população do Pantojo, não atende ninguém que queira falar sobre o desenvolvimento daquele bairro. Ele não faz questão de tudo isso. Por quê? Eu também gostaria de entender, porque é uma situação muito triste. Nós estamos lutando aqui hoje pela garantia e a busca pelos direitos daquela população. Então, eu venho aqui me posicionar contra este veto, e eu gostaria muito que todos os vereadores também fossem contra este veto, porque a maioria daqui conhece, sim, o bairro Pantojo. E qual vereador que não conheceu, eu convido a conhecer, a visitar o bairro. Todos aqueles que têm, inclusive, parentes lá no bairro Pantojo e conseguem ver a dificuldade que encontra o bairro. Então, eu peço, senhores vereadores, por favor, votem contrário a este veto, a esses 2 vetos em um projeto tão importante quanto esse para beneficiar a população da nossa cidade. Nós estamos falando de pessoas que não têm água, que pessoas que não têm luz, que pessoas que não têm moradia, não têm acesso às políticas públicas de infraestrutura da nossa cidade. Se vocês concordam com isso, se vocês concordam que as pessoas têm que ser excluídas, vocês irão votar a favor. Mas eu reforço, por favor, vereadores, votem contra este veto que é tão importante para a população do bairro Pantojo. Tenho certeza que elas ficarão muito agradecidas. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra. Com a palavra, a senhor vereadora presidente. Rosoclis. Concordo com a vereadora Emily em relação ao veto, porque é um povo que já está estruturado lá há vários anos. E o que a prefeitura deveria fazer ao apresentar esse veto? Já deveria estar fazendo. Colocar o serviço de assistência social para acompanhar essas famílias. Fazer um levantamento, um cadastro. Lá sim precisamos de um cadastro único, de um levantamento das pessoas que moram lá, que residem lá, quantos trabalham, quantos idosos tem lá, quantos acamados, quantas crianças dependem do serviço da rede pública. E isso não é feito. Vetar, vereadora, simplesmente não é a solução. A solução é acompanhar essas famílias de perto, é saber a real necessidade dessas famílias, coisas que nós não vemos e cobramos. Assistência social tem recurso parado no caixa do governo federal e não faz uso. O que vai fazer? Devolver no final de ano? É algo assim que nós não aceitamos. A incoerência, vetamos porque não pertence ao município. Mas o que o município está fazendo para acolher e abrigar e dar condições melhores para essas famílias? Nós não estamos vendo. Não é só nessa gestão, vereadora, nós sabemos, há muitos anos isso acontece, mas nós precisamos de gestão que tome a frente e tenha coragem de conversar com essas famílias, não como de 4 em 4 anos, como você bem citou, quando vai pedir voto e prometer o mundo e o fundo, mas ter um serviço social, de assistência social, que acompanhe de fato a realidade dessas famílias. Entendam a situação no qual elas estão hoje inseridas. Vetar o nome de rua não é a solução. Solução é acompanhar. É trazer ali a família para perto, para o centro da gestão pública, para o centro da ação pública, coisa que hoje nós não vemos acontecer, não só, infelizmente, em relação às famílias, aos moradores do Pantojo, mas principalmente nos bairros mais afastados. Vou falar aqui, aproveitar, vereadora, o bairro Monjolinho, por exemplo, abandonado pelo prefeito durante esses 3 anos, totalmente abandonado. É uma vergonha, é como se não existisse. Nós vemos diretor de obra descendo até o Monjolinho e fechando os olhos para a realidade que se encontra. É assim, nós também, agora, diante desse veto, que o prefeito sabe que existem ruas que precisam ser nomeadas, que tem famílias que moram, que necessitam do apoio do poder público, simplesmente veta, e o que vai fazer? Nada. Nada, vereadora Emily. Mais uma vez, nós vamos ver uma gestão
fadada ao fracasso porque não cuida do seu próprio povo. Infelizmente, temos uma Secretaria de Assistência Social. Queríamos ver essa secretaria funcionando de fato como é e como deve ser, conforme as ações do Ministério, das ações que precisam de fato ser concretizadas e não são. Então, fica aqui o meu repúdio Com a palavra, a esse veto. Com a parte, senhora vereadora. Sim, vereadora Emily, uma parte. Só para puxar, eu acredito que os poderes são separados. O poder legislativo ele é completamente diferente do poder executivo. Os vereadores que estão aqui hoje podem sim ser aliados ou não do prefeito, mas o voto aqui hoje é individual. Eu gostaria de ressaltar isso. Todos aqueles, eu tenho certeza que cada um desses vereadores que estão aqui hoje já receberam alguma demanda do bairro Pantojo. E eu espero que vocês não façam igual o prefeito. Eu quero muito acreditar em vocês. Não vão conforme um veto do prefeito que sequer parecer existe. Acreditem na população. Vocês estão aqui para votar a favor da população de Mairinque. Defender a comunidade, ainda mais essa comunidade que tanto precisa, como reforçou aqui hoje a vereadora Rose. Então, vereadora, eu gostaria de fazer essa parte como uma forma de apelo. Como você se posicionou, todos os outros vereadores também se posicionarem contrário a este veto que vai prejudicar a população de Mairinque. Muito obrigada. Exatamente, vereadora. E é por isso que nós cobramos da nossa prefeitura, do prefeito municipal, que tem esse olhar atento para a população do Pantojo. Porque é fácil, como diz, de 4 em 4 anos, aparecer lá prometendo o mundo e o fundo. Mas quão difícil é quando a gente faz indicação para recolher lixo que está amontoado. Quão difícil é quando a gente faz indicação para passar uma máquina nas ruas. É impossível ser atendido na prefeitura. Impossível. Então, infelizmente, prefeito, vetar nome de rua não é a solução. A solução é acompanhar o povo de perto e trazer o povo para o centro das suas ações. Continua em Com discussão. a palavra, presidente. Com a palavra, vereadora de Carlos da Padaria. Quero parabenizar a Rose e a Emily aí pelas palavras e dizer que é um absurdo vetar nome de rua. É só o que faltava na cidade. Só o que faltava acontecer. Porque o resto já aconteceu de tudo. Agora, vetar nome de rua, meus amigos, é de ficar abismado. E outra, o pessoal do Pantojo está há 30 anos ali. Tenho amigos que moram lá, tenho clientes. E eles sempre chegam reclamando. E aí, quando você vê o prefeito mandar um veto de um nome de rua onde ele já sancionou uma outra vereadora. Ele já sancionou uma. Se for crime, ele já cometeu. E aí você olha as secretarias que era para estar envolvida, Secretaria de Obras, Secretaria de Assistência Social, que vão lá querer levar esmola para eles, uma cestinha básica de vez em quando e fazer uma firula, uma festa danada para colocar em redes sociais. E Secretaria de Planejamento, que é a principal. Planejamento, mas só planeja para ele. Porque lá no empreendimento onde faz, está tendo rede de esgoto. Mas nem rede de esgoto, onde é que tem? No Monjolinho tem rede de esgoto, vereadora? Quantos anos? Agora destruíram uma rua inteira. Pessoal sem poder passar. Tem que fazer rede de esgoto do empreendimento da secretária. Poxa vida, hein? E o povo? Nada. Para o povo, nada. Principalmente aquela população do Pantojo, onde o Toninho Gemente foi lá e prometeu. Eu saí candidato junto com o Toninho Gemente e ele prometeu para aquela população. Apesar que ele prometeu para Mairinque inteiro, né, trabalhar. E não vimos esse trabalho.
não estamos vendo. E agora, faltando um ano para terminar, 6 meses, um ano, vai fazer acontecer. É só um milagre de Deus, apesar que eu acredito em Deus, eu acredito em milagre também. Então, que assim seja, né? Mas é o fim do mundo vetar um projeto com nome de rua. Como a vereadora Emily pediu, eu vou pedir a todos os vereadores que seja contrário. É para uma população que mora lá há 30 anos. Há 30 anos. Todos eles moram lá, alguns chegou lá, tem 5, 6 anos, mas o mais velho lá mora há 30 anos. Eu acho que o vereador Jackson sabe disso, ele foi lá algumas vezes, pediu para passar a máquina lá. Né, vereador? Rodrigo também. Vereador Túlio também. Então, eu acho que deveríamos votar contrário a esse veto, sim. Porque é um absurdo não ter um nome de rua. Nome de rua é importante. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas vereador só sabe dar nome de rua. Se ele soubesse o quanto é importante também, porque é lá onde vai a ambulância, é lá onde vai o corpo de bombeiro, é lá onde vai a polícia, é lá onde vai tudo. Então, tem que ter nome de rua e CEP para cada uma, como o presidente outro dia fez um requerimento, eu acho, né, falando sobre CEP de ruas individual, que é muito importante também, precisamos ter isso. Então, assim esperamos que todos rejeitem esse veto do prefeito. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de dizer que a gente não está julgando as necessidades dos sem terras e nem tampouco os direitos que eles têm lá. A gente simplesmente está julgando o direito de colocar ou não nome de rua, e para isso a Câmara solicitou um parecer fundamentado da empresa de pareceres da Câmara. Peço à senhora secretária que faça a leitura do parecer da empresa. Projeto de lei número 57/2023L, autógrafo número 4304/2023. Excelentíssimo senhor diretor da Câmara Municipal, consulta-me o segundo diretor-geral da Câmara Municipal de Mairinque, requerendo um parecer jurídico acerca de viabilidade de reversão do veto de número 5/2023, autógrafo de número 4304/2023, apresentado pela vereadora Emily Hidalgo, que determinou o logradouro da cidade e da rua Filomena das Neves Silva. O referido projeto de lei foi encaminhado ao prefeito, que, após análise, ou vetou integralmente, nos termos do artigo 43, inciso 1 da Lei Orgânica do Município. Consoante a isso, passamos a opinar. Importante ressaltar que a presente análise, realizada pela consultoria jurídica, se faz exclusivamente pelo critério técnico, não havendo juízo de valor acerca da lei ora vetada. É necessário destacar que o artigo 26, inciso 14 da Lei Orgânica de Mairinque, permite à Câmara Municipal denominar vias públicas e logradouros do seu interesse, conforme se demonstra a seguir. Artigo 26. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as matérias de competência do município, especialmente no que se refere. Inciso 14. Denominação dos próprios municipais, vias e logradouros públicos. Ainda, o artigo 218 da mesma lei segue o mesmo sentido. Artigo 218. O município poderá denominar próprios municipais, vias públicas dos sistemas viários municipal, logradouros públicos, obras e serviços públicos, vedada a atribuição de nome de pessoas vivas. Parágrafo único. Cada pessoa poderá ser homenageada uma única vez. Deste modo, a Câmara Municipal possui competência para propor leis de denominarem vias públicas, não havendo vício de iniciativa quanto a isso no presente caso. Entretanto, conforme certidão 011/2023, a FLS, segundo a área que se refere, pretende denominar e de propriedade da DNT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que se trata de uma autarquia federal, vinculado ao Ministério da Infraestrutura.
Assim, não tendo sido municipalizada a área em questão, não pode ser nomeada por esse legislativo. Nesse sentido, há casos semelhantes julgados pelo Egresso Tribunal da Justiça do Estado de São Paulo. Ação direta de inconstitucionalidade, lei de número 2016, de agosto de 2009, no município de Itapecerica da Serra, que denomina a rua Engenheiro Paulo Melo, o logradouro público, que especifica inaviável análise de afronta às normas inconstitucionais, exame de matéria tática ou que denomine produção prabótica, falta de recursos orçamentários que não causam inconstitucionalidade de lei, senão ineficácia no exercício financeiro, respectivo à sua vigência, via que, entanto, não compõem o sistema viário municipal, afastando a competência legislativa, corrente tema de 1070 da STF, violação ao princípio da separação dos poderes, áreas, ademais do domínio da DNT, e que margeia trecho da BR-116, rodovia Regis Bittencourt, procedência do pedido. TJ São Paulo, direta de inconstitucionalidade. Relatora Viana Cotrim, órgão julgador, órgão especial, Tribunal de Justiça de São Paulo, data de julgamento, 27/4/2022, data de registro, 29/4/2022. É necessário salientar que o presente caso não possui relação alguma com o nome que se pretendia colocar no logradouro, sendo apenas tão somente um problema técnico do local pretendido para a denominação. Portanto, nosso entendimento é que não cabe alteração no veto. Entretanto, a colenda Câmara tem legitimidade para fazer-se julgar pertinente. Essa nota técnica é composta de 3 laudos, transcrita somente no anverso. SMJ é o nosso entendimento para consideração superior. Continua a discussão, o veto número 5/2023. Com a palavra, senhor Com presidente. a palavra, vereador Abner Segura. Com a parte, senhor vereador. Senhor presidente, passo a parte à vereadora Emily. Ok. Obrigada, vereadora Abner. Bom, um parecer, ele não é uma decisão. Gostaria de deixar ressaltado isso. Parecer, ele está dando uma opinião, de certa forma, conforme algumas leis, sobre o que acontece. Mas eu gostaria de falar sobre inconstitucionalidade neste plenário. Que chega, eu acho, que, vereadora Rosa, até ser um pouco imoral falar sobre constitucionalidade ou não. Num plenário em que a maioria desses vereadores votaram a favor de projetos inconstitucionais. Então, um projeto inconstitucional só vale quando é para benefício próprio? Quando é realmente para a população, a inconstitucionalidade é colocada em prática nesse plenário? Há muito do que se duvidar, muito, do que realmente são direcionados os votos desses vereadores. É para beneficiar a população? É para benefício do prefeito? Ou para benefício próprio? Então, muito me instiga a falar sobre... Mais uma parte, vereador? Sim. Muito me instiga falar sobre inconstitucionalidade num plenário onde já foram votados projetos absurdos de inconstitucionais, sem pareceres algum. Agora, para se posicionar contra o povo do Pantojo, aí aparece aqui até a citação do Papa, o que é um absurdo tudo isso. Nós veremos, população, aguardem. E eu já reforço aqui meu pedido de votação nominal. Quem serão aqueles vereadores que realmente estão a favor da população? Porque essa população do Pantojo, hoje, nessa votação, ela está representando não apenas o bairro, mas está representando aqueles que não têm luz, que não têm acesso à água, por Mairim inteiro, como Monjolinho, como a vereadora trouxe aqui, como bairros afastados da área rural de Moreiras, de Dona Catarina, Parque das Águas, Parque das Rosas, desculpa. Nós temos um exemplo aqui do Campo Verde, que foi aprovado, que hoje já tem luz. Então, nada é impossível, só depende do voto de vocês. Muito obrigada pela parte, senhor vereador. Quero deixar aqui o meu parabéns pela vereadora por denominar essa via, e concordo com o pensamento, com o seu pensamento, e eu voto rejeitando o veto.
Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Veto número 5/2023. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. O veto foi aprovado por 8-5. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereadora Emily Dalgo. Bom, já foi claro todos os meus posicionamentos quanto a isso, e o meu voto fala muito sobre ser contrário a um projeto que se diz inconstitucional, mas quando a gente peca pela moralidade de um projeto e também por ter um cuidado maior com a população de Mairim, que nós vemos que, infelizmente, essa Câmara falha e falha demais. Mas vocês podem ter certeza que todos aqueles que rejeitaram esse projeto hoje, todo o bairro do Pantoja saberá quem são aqueles que votam a favor da população. Uma população que está sem água, está sem luz, está sem uma moradia digna. Mas é muito fácil quando a gente chega em casa e tem água, tem luz, tem internet, coisa que a maioria dos vereadores aqui tem. Então, é, sim, uma falta de cuidado. Eles não fazem nem questão de sequer dar uma justificativa do porquê votaram a favor deste veto, que veta justamente o acesso à dignidade a todos. Muito obrigada. Justificativa de voto, Justificativa de voto, vereadora Rose do Cris. Bom, infelizmente, vemos, né, a aprovação de um veto do prefeito, nomeação de rua para um bairro que precisa ser, como que a gente pode dizer, vereadora Emily, regularizado. Né? A gente sabe disso. E eu espero que, a partir desse momento que nós estamos falando aqui, de veto, de direitos, principalmente, a assistência social da nossa cidade possa tomar providência. Porque ao invés de vermos um diretor de atenção básica dirigindo o carro para a primeira-dama, ao invés de vermos um diretor da atenção básica da assistência social dando aula de defesa pessoal, esse mesmo diretor possa ir até a população, ir lá fazer o cadastro e angariar as necessidades da população e trazer para a assistência e passar para o prefeito o que essa população precisa e poder, assim, começar esse trabalho de regularização, de buscar a dignidade que esse povo precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Abner Segura. Com esse parecer, eu quero ver agora como que vai ficar a denominação de ruas em loteamentos irregulares. Vamos aguardar, que logo, logo o vereador vai apresentar. Então, eu quero ver como que vai ficar. E olha, para mim, é uma decepção, que é a única forma de você poder levar energia e água para aquele povo carente que mora lá no bairro. É só, senhor presidente. Peço à senhora secretária que continue a leitura dos projetos. Veto número 06/2023. Autor, prefeito. Assunto, veto total ao autógrafo de número 4.305/2023, referente ao projeto de lei número 58/2023L. Em discussão, veto número 6/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Emily Dalgo. Bom, infelizmente, eu não acredito que com essa fala eu consiga convencer mais algum vereador a mudar o seu voto. Mas eu gostaria de ressaltar de novo a importância que foi vista, esclarecida, escancarada através das falas da vereadora Rose, do vereador Ed Carlos, do vereador Abner, que se posicionou aqui hoje. Tudo isso é um absurdo. E quem paga o preço, como sempre, é a população que se encontra num estado de vulnerabilidade social.
E quem as coloca nessa posição, reforço, é o próprio poder público. Poder público que hoje está vetando, está negando o acesso ao direito. Direito à moradia digna, direito à água, direito à luz, direito a transporte, à mobilidade, à infraestrutura. Quem está negando o acesso a tudo isso é hoje essa Câmara que rejeita esse projeto que é tão importante para a comunidade. Mas, infelizmente, se encontra. E reforço, vai que toca o coração de algum vereador. Vereadores, rejeitem este veto. Rejeitem este veto. Fale com qualquer morador do Pantojo se estão satisfeitos com o seu posicionamento. Pode ter certeza que não. Infelizmente, é isso, gente. Mairink tem hoje representantes que não estão aqui para representar e defender o direito do povo. Estão aqui para defender prefeito e benefício próprio. Muito triste ver tudo isso, mas reforço meu posicionamento. Nunca é tarde para a gente lutar pelos nossos direitos. E eu coloco aqui hoje, vou colocar aqui amanhã, como sempre coloquei ontem. Todos os nossos direitos são dignos, são legítimos e são válidos. Então, nós continuaremos, sim, lutando pela dignidade da população mairinquense. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Veto número 6/2023. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi com muita atenção nobres pares da oposição sobre este veto do bairro de Pantojo. Eu também posso dizer que conheço, já fiz pedidos para lá, tenho amigos lá, mas a gente ouve muita coisa e até aceita, mas tem coisa que realmente não dá. Porque nós estamos vendo aqui muita crítica de gente que já teve realmente em outras administrações. E por que será que nada fizeram lá? Acho que não precisamos nem entrar em detalhes aqui, né? Secretários, partidos, não fizeram nada também. Mas eu não culpo, porque realmente está mostrando aqui, lá é do DENIT. Lá pertence a um órgão federal da União. Primeiro, nós temos que conhecer lei, saber o que é União, saber o que é município, saber o que é Estado. Então, vereadora Emily, eu vou pedir um favor para a senhora. Quer dizer, vou dar uma dica. A senhora é do partido do presidente. Quem manda, marca com um deputado federal para que ele doe essa área para o município. Aí sim eles vão poder ter escritura, infraestrutura de verdade, porque nenhum prefeito vai lá e faz realmente porque está fazendo numa área que é do departamento, está aqui, eu até anotei aqui, ó, Departamento Nacional de Infraestrutura. É uma autarquia da União, então não pode até dar um nome de rua, mas e daí? Ninguém vai fazer. Então, nós temos que trabalhar. Se a senhora marcar com um bom deputado federal do seu partido, que pode, junto ao Ministério da Infraestrutura, ceder isso para o município, eu tenho certeza que até nós, vereadores, vamos junto para dar uma força. Mas o que não dá é para brincar com as pessoas. Estou fazendo isso para vocês. Sabe que não vai ter. Sabe. Entendeu? Então, vamos jogar limpo com as pessoas. Né? Não adianta mentir, enganar, jogar com demagogia. Não adianta. Eu acho, sim. Faz isso que eu estou pedindo à senhora, conversa com um bom deputado federal, com um senador federal, para que ele conceda, doe a área. Como aqui eu pedi, eu lembro para o Peixinho, por esse prefeito, se o senhor não ceder aquela área, não pedir para o Estado não ceder para o Estado aquela área, não vai sair o viaduto. O município pegou e doou a área para o Estado. Ele correu atrás, o Estado veio e fez o viaduto que vai para Barreto, para Granada. Então, tem que respeitar cada um na sua função. Estado é Estado, União é União, município é município. Com imenso prazer, vereadora. Com certeza, e o senhor pode ter certeza que eu sei sim, e justamente eu sei onde estou hoje, que é justamente num lugar onde eu posso cobrar, onde eu posso fiscalizar, senhor vereador Túlio. O senhor tem experiência, isso aqui a gente não nega para ninguém. Quantos anos de mandato o senhor vereador tem? E eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui qual foi a sua luta pelo bairro do Pantojo. Assim que eu terminar de falar, por favor. Qual foi a sua luta com o bairro do Pantojo, que durante todos esses anos nós podemos alinhar assim? O senhor sempre foi, não estou falando em todos, mas a maioria dos seus mandatos, base do governo. E qual foram esses alinhamentos com esses
esses deputados tão importantes e bem posicionados. Vale sim relembrar. Eu tenho hoje, vereador, 23 anos. Quando o Lula era presidente lá atrás, eu tinha 2, 3 anos de idade. Então, hoje, com 23 anos, eu tento aqui fazer a diferença. O senhor pode ter certeza que articulações com deputados nós estamos começando a ter. Porque se depois de anos de mandato, depois de anos de gestões de prefeitos, nada foi feito, agora sim está começando a ter. Eu faço o que é possível e eu faço o que é da minha categoria, o que está... Só mais uma parte, senhor vereador? Só para concluir. Tempo, não, mas está encerrando só meu tempo. Só o que está ao meu alcance. Não, então, se não, a gente não, puder fazer o que está ao nosso alcance, vereadora, já faz a diferença. Dizer à senhora que eu já estive com vários deputados pedindo, não consegui. Como recentemente estive com a deputada Simone Marqueto, de Itapetininga, com moradores de lá pedindo. Então, eu sempre pedi, mas... não consegui porque não é fácil. Mas veja bem, não, projeto não dá. Fiz pedidos, indicações eu tenho para Pantojo vários, de vários mandatos. Agora, é porque eu não jogo com demagogia. Fazer projeto para quê? Você não pode, né? Eu não sou deputado federal para fazer projeto para a União, então tem primeiro dar uma estudadinha, né? Saber o que está falando. Agora, faça isso, converse com um bom federal, quem sabe ele vem e doa, aí facilita. Aí eu tenho certeza que aquelas pessoas vão poder ter escritura, sua titularidade, vão poder ter suas infraestruturas, e eu tenho certeza que, independente de partido, nós estamos aqui para somar esforços, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, palavra, o veto número 6/2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose Realmente, eu vejo que é muito válido o vereador do município insistir com o deputado, ir atrás de deputado, entender toda a questão do município, mas eu ressalto aqui que isso não é prerrogativa do prefeito, da Câmara. É do prefeito e de seu secretariado, vereador. É o prefeito que tem que ter iniciativa de querer regularizar uma área que já é sabida, como o senhor já bem citou, várias gestões se passaram e ninguém fez. Embora haja visto aqui, o senhor com mais tempo de casa, já tenha feito as indicações, já tenha propriamente conversado com deputados e não conseguiu. Por quê? Porque é próprio do executivo, é próprio do prefeito e seu secretariado, que são agentes políticos, fazer essa negociação. Apresentar aos governos, aos órgãos responsáveis, aquilo que é assim que possível, senhor vereador. Apresentar, o executivo tem que apresentar projeto para o DENIT, tem que apresentar projeto para os ministérios, tem que apresentar projeto para o governo, saber qual é a necessidade do nosso município. Hoje nós temos secretário que não sabe onde fica o bairro Oriental, hoje nós temos secretário que não sabe onde fica o bairro do Flora. Gente, é verdade. Recentemente tinha secretário que não sabia onde ficava o bairro do Flora. Será que sabe onde fica o bairro do Pantojo? Então, realmente, é frustrante, como o senhor falou, não ter conseguido a ação junto aos deputados, porque realmente não cabe ao senhor, não cabe ao vereador, e sim cabe ao prefeito apresentar a demanda do município. Cabe ao prefeito ir até Brasília e junto lá negociar as necessidades do nosso município junto com o secretariado. É válido, sim, vereadora Emily, os vereadores apresentarem as demandas, porque é uma assessoria também para o prefeito. Nós somos uma assessoria que fala em nome da população, não em nome do prefeito. Lá em cima, sim, o prefeito tem que ir, tem que correr atrás. É o prefeito que tem que correr atrás e juntar forças políticas para que a situação do município se resolva da melhor maneira, para que o nosso município se desenvolva, para que o nosso município cresça e que nós não vejamos mais bairros assim como nós estamos vendo do Pantojo, tendo rua, nome de rua sendo vetado, sendo negado, porque simplesmente a justifica os antecessores não fizeram. E o que esse atual está fazendo? É muito fácil ver secretários falando, eu não estava aqui naquela época. Ou o prefeito dizer, não era a minha gestão. Ou o vereador dizer, mas quantas gestões já se passaram? É fácil. Mas o que essa gestão tem de planejamento? Basta a gente olhar na nossa LDO, basta a gente olhar na nossa LOA, quais são os planejamentos, quais são as metas, aonde o prefeito colocou a necessidade do bairro Pantojo na lei orçamentária anual? Aonde? Aonde? Alguém leu? Alguém viu regularização de bairro na nossa LOA, na nossa LDO? Em nenhum momento cita.
Em nenhum momento fala de quantos bairros precisam ser regularizados. Nenhum momento fala de quantos quilômetros de extensão de água nós queremos levar, que a prefeitura quer levar. Em nenhum momento fala em quantos quilômetros de asfalto o prefeito quer levar para o nosso município, porque não existe planejamento. Não existe um corpo de secretário que realmente pense o município e assista ao prefeito e à necessidade do nosso povo. É isso que acontece. E é por isso que nós somos muitas vezes obrigados aqui a ver as gestões passadas, vereadores passados e tudo do passado que tenta justificar a falha do presente. Isso é uma vergonha para mim. Isso é uma vergonha eu ouvir isso nessa Casa de Leis. Eu quero um prefeito que atue em favor do povo, não em favor dos seus apaniguados políticos, não em favor daqueles que ele considera parte da sua bolha, e sim de toda a cidade. É isso que nós precisamos, senhor presidente. Atuação, atuação, de fato. Querer resolver os problemas que são julgados inconstitucionais, então venha e traga na forma da lei, mostre para nós o que está dentro da lei, que pode ser feito dentro da forma da lei, mas nem isso tem coragem de fazer. Eu encerro aqui minha fala, senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo do Vitória. Gostaria de passar a palavra para o vereador Túlio, que tinha pedido a parte, para a vereadora Rose, que não conta. Obrigado, quero ser breve, então. Obrigado, vereador. Que eu fui mencionado aqui de outros mandatos, né? Então, também nós temos que falar de outras administrações, é claro. Esse daí não está fazendo, outros realmente não fizeram. Mas eu acho que o caminho é justamente esse, é nós trabalharmos em união. Como eu disse, tive com alguns moradores outro dia no gabinete da deputada Simone Marqueto, fomos muito bem atendidos e pedimos. Eu acho que essa, lá em Itapetininga, eu acho que essa é a nossa função, é trabalhar no sentido de que aquela área venha realmente a pertencer, ou que se faça a reforma agrária, né? O pai dos pobres aí, que fala tanto, né? Ele que vem e faça a reforma agrária ali para aqueles moradores, vamos trabalhar em cima disso, né? E contem comigo no que eu puder ajudar, no que eu puder colaborar. Agora mesmo, estou trabalhando alguns deputados estaduais para se fazer a passarela ali na rodovia, como os senhores sabem, que vai dificultar muito para aquelas pessoas que precisam atravessar para ir para Alumínio, Sorocaba, pegar o ônibus. Então, eu acho que nós temos aqui que estar somando esforços nesse sentido. E só para finalizar, vereador, mais uma vez, já que veio o veto e esse parecer, senão também não precisa procuradoria, né, presidente? Daí pode dispensar. Se a procuradoria dá um parecer nesse sentido, né, podemos dispensar e parar de pagar também. Então, vamos acatar como manda a lei. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Encerro aqui minhas palavras. Continua em discussão o veto número 5/2023. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Abner Segura. Com a parte, senhor vereador. Bom, eu acho que, só para finalizar o que a gente vem discutindo aqui hoje, eu acho que vamos propor a diferença, então. Eu acho que, mais do que nunca, nós, vereadores, estamos aqui hoje, nós podemos fazer a diferença de todos esses outros mandatos que não fizeram. Um vereador, duas vereadoras, pode ser que não façam muita coisa. E se os 13 se unirem? Olha que ideia boa. E se os 13 vereadores se unirem em prol da população? E se a gente parar por um minutinho aqui de defender o prefeito e começar a defender nossa população? E se, ao invés da gente rejeitar, aprovar um veto, a gente não propõe outras soluções para a população daquele bairro? Por que a gente não faz a diferença? Por que nós não nos colocamos à disposição, assim como o meu mandato se coloca a favor da defesa daquele povo? Vereadores, nós fomos eleitos para fazer a diferença. Nós fomos eleitos por um povo que acreditou e confiou no nosso trabalho. Por que a gente não usa a confiança deles para fazer a diferença nessa Casa de Leis? O nosso voto tem muito peso e muita importância. Muito obrigada, vereador. Continua em discussão veto número 6/2023. Está com a palavra o vereador Abner Segura. Continuo favorável. Vou votar rejeitando o veto, porque nós precisamos ajudar. Não é só o caso daquela população, mas no nosso município tem muitas áreas invadidas. E é a única
forma de nós começar a trabalhar pelo povo. É só, senhor presidente. Continua a discussão, veto número 6, barra 2023. Com a palavra... Com a palavra, vereador Ede Carlos. Quero parabenizar a vereadora Rose, porque realmente é o prefeito que tem que ter o projeto, né? Fazer, correr, brigar, lutar pela população. E o engraçado é que só se vive de passado, passado, passado. E quem vive de passado é museu, né, meu? Então, precisamos parar, analisar. Por quê? Se ele vetou, então chama a assistência social, faz o cadastro, chama um deputado, chama o governo federal, faz a Minha Casa Minha Vida para todos aqueles lá. Vamos ter que tirar vocês daqui, vamos levar para uma Casa Minha Vida. Mas vejam se eles querem fazer isso. Eles não irão fazer isso, né? Não tem capacidade para tudo isso. Mas é triste tudo isso que vivenciamos aqui na Câmara Municipal de Mairinque. Eu, como rejeitei o primeiro, irei rejeitar o segundo também. É só, senhor presidente. Continua a discussão, veto número 6, barra 2023. Com a palavra, senhor presidente. Com a parte, vereador Jackson. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadores, internautas que nos assistem. Só ressaltando a todos que eu estive, também tenho amigos no Pantojo, visitei várias residências lá, já estive com bastantes amigos lá, tivemos reuniões, não sou contra nenhum projeto que traz benefício àquele povo. Eu até estava conversando agora no intervalo com o munícipe que está aqui, né, que tem muita amizade com a vereadora, e falei, não sou contra nada que venha beneficiar o povo, estou aqui favorável. Desde que desça um projeto que venha a doação dessa área para aquela população ter direito, tá? Porque sendo da população, tendo aí o georreferenciamento, o que seja, cada um ter a sua matrícula, seu IPTU, desde que a terra seja doada para aquele povo, eu não sou contra, eu sou favorável. E você pode ter certeza, vereadora, não precisa colocar vereador contra a população, falando que nós somos contra, não. Eu acredito que nenhum vereador que está aqui é contra aquele povo, é contra só a situação do caso do veto, mas ninguém é contra o projeto em si. Se descer um projeto que venha do governo federal, doando aquela área para aquele povo de direito e que cada um tenha a sua área ali, pode contar comigo, sou favorável. Agora, dar nome em ruas onde o objeto não pertence ao município é dificultoso para a gente, tá? Mas eu sou favorável. O prefeito ele deve ter feito, porém aí eu deixo aqui, senhor presidente, as minhas falas e o que pode contar comigo aí, aquele povo do Pantojo. Continua a discussão, veto número 6, barra 2023. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora a votação. Peço à senhora secretária... Eu peço votação nominal, só para reforçar, porque eu não tinha Já foi pedido ainda antes. veto nominal. Peço à senhora secretária que faça chamar os senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão, aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Edi Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereadora Emily Dalga. Rejeito. O veto foi aprovado por 8-5. Peço à senhora Projeto de secretária lei que número continue a leitura. 60/2023L. Autor, vereador Túlio Camargo. Assunto, institui no município de Mairinque o Dia da Consciência Negra. Em discussão, projeto de lei 60/2023. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Existe algum parecer neste projeto de lei? Se sim, eu gostaria que fosse lido, por favor. Emenda.
Não tem, né? Não tem nenhum projeto, não tem parecer esse projeto de lei. Questão... Continua em discussão, projeto de lei 60/2023. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu gostaria de dizer que, se for para dar um parecer, eu peço licença aos colegas, mas quanto ao aspecto legal é perfeito, quanto ao mérito nós deixamos para o soberano plenário. Eu gostaria de, primeiramente, ressaltar aqui que esse projeto, primeiramente, ele vem para revogar um projeto, uma lei do ex-prefeito Azine Peixinho, quando ele, então, instituiu o Dia da Consciência Negra, declarando que deve ser comemorado, né, o feriado no 4º domingo de novembro. Como é uma lei estadual, então nós, através de uma emenda, estamos revogando, colocando de acordo com a lei estadual do governador Tarcísio. E aqui, a vereadora Emily tinha me passado a preocupação dela em relação a uma manifestação do subprocurador da Justiça, que possivelmente possa ser inconstitucional. E analisando bem, eu até agradeço, mas trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, o requerido presidente da Câmara, porque foi feita essa lei. E aí, eu gostaria já de começar lendo o que foi dito. A instituição, porque o que se questiona é se nós podemos apresentar esta lei por possivelmente ser um vício de iniciativa, e a gente vê que não é. Primeiro que esta lei ela foi aprovada na LESP, na Assembleia, a Lei 17.746, aprovada pela Assembleia Legislativa por meio do projeto de lei 370/23 do deputado estadual Teonílio Barba, que é um deputado do PT. E aqui diz o seguinte, então, nessa ação. A instituição de feriado em homenagem ao Dia da Consciência Negra não constitui matéria de iniciativa reservada ao Poder Executivo e nem mesmo de competência privativa da União. Iniciativa concorrente para a deflagração do processo legislativo, interesse local. E aqui vem a Constituição do Estado, prescreve iniciativa privativa do chefe do Executivo para a lei que verse em síntese sobre cargos, funções, empregos, aquilo que nós já sabemos, empregos públicos, administrações, e não trata de uma lei como esta. O princípio da independência e harmonia entre os poderes, adotado expressamente no ordenamento constitucional brasileiro, não coloca o Executivo em posição de proeminência e o Legislativo em situação de mero coadjuvante. Então, realmente tem que haver esse equilíbrio entre os poderes. E uma das nossas funções é justamente elaborar leis. É isso que se diz aqui. Assim como o Executivo não deve sofrer indevida interferência em uso primordial, função de administrar, planejamento, direção, execução de atividades, o Legislativo não deve ver minimizada a sua atividade de legislar. É isso que nós não podemos. Então, é um direito nosso de legislar em tudo que for do interesse do município. Afinal, em última análise, nosso regimento democrático é representativo e o Poder Legislativo, em sede de elaboração legislativa, reflete a própria voz da vontade popular. Se fala tanto na vontade popular e nós estamos aqui para representá-los também. Entendimento diverso significa admitir como perfil do Estado Democrático Brasileiro, numa imagem representativa, uma balança deslocada para um lado de uma maior importância e prestígio, o lado do Poder Executivo. O Executivo hiperinflado em suas atribuições e poderes, ladeado por um Legislativo que se limitará a chancelar iniciativa daquele. Ou seja, nós não estamos aqui apenas para chancelar, então, os projetos de iniciativa do Executivo. Deve-se notar, entretanto, que a regra em nosso regime constitucional é a livre iniciativa legislativa. Ou seja, nós temos que continuar defendendo a nossa função, Senhor Túlio, que é de fazer vereador, leis. Já encerrou meu prazo? Sim, senhor. Desculpa, eu não ouvi. Posso só encerrar?
Encerre, por Eu só vou favor. encerrar aqui. Tem mais coisas aqui, desculpa. Vereador, Muita coisa. o senhor como presidente da Redação Justiça e Redação, o senhor pode pedir um tempo de 30 minutos para dar o parecer por escrito, se é de Só sua pedir, vontade. Não, ele pode dar oral ou escrito, mas ele tem que pedir... Não, por enquanto não, ele está com a palavra, somente com a palavra. Eu Encerre... entendo que com essas afirmações aqui do subprocurador-geral da Justiça, dizendo que é um direito nosso, sabendo que quem fez essa lei foi um deputado estadual, entendo que é um direito nosso. Até porque a lei já existe, é uma lei estadual. Obrigado, vereador. Se precisar, eu dou um parecer que é legal. Mas Continua em sabe. discussão o projeto de lei 60/2003-L. Com a palavra, senhor Com presidente. a palavra, vereador Abner Segura. Acho que essa lei que foi sancionada pelo Estado e essa observação que o vereador Túlio fez, alterando a lei para seguir o Estado, as empresas de transporte chegavam em alguns municípios e era feriado, não era igual ao Mairinque, que era feriado no domingo. Então, era dia 20. Então, o governador resolveu realmente colocar dia 20 como feriado, 20 do 11 como feriado. Então, eu acho que essa alteração na lei, eu sou favorável e conto com a aprovação aí de todos os vereadores. Obrigado. Só uma parte, vereador. Com a parte... Essa mudança, então, é através da emenda 1923, que reza: ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 3.566, de 6 de dezembro de 2017. Obrigado. Correto. É só, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei 60/2003 e sua emenda 19. Não havendo mais ninguém para discutir, passo agora à votação. Peço à senhora secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, primeiramente votando o projeto. Só justificativo de voto, senhor pode? Depois do voto. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a aprovação da emenda, para a votação da emenda. 19. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Vereador Eliane Leão. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereador Aprovo. Bruno Tan. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Foi aprovado tanto o projeto 60 quanto sua emenda 19. Por 12-0. Projeto de Só resolução justificar, número eu 11. retiro. Justificativa de voto, vereador... Pode. quem pediu primeiro? Eu achei muito importante... Túlio Camargo. Obrigado. Eu achei muito importante esse parecer que a vereadora Emily me passou, nos deu bastante subsídios, então eu agradeço, porque foi muito importante para a gente poder ter uma noção mais clara a respeito desse projeto e também, claro, dessa emenda. Obrigado. Obrigado. Justificativa de voto, vereador Abner Segura. Não, no próximo projeto, eu retiro o pedido de votação nominal. Ok. Será feita votação normal. Peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução.
Projeto de resolução número 11/2023. Autor, mesa. Assunto, introduz alteração na resolução de número 263/94 do Regimento Interno. Em discussão, resolução número 11/2023. Não havendo ninguém para discutir, passo agora à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Está aprovada a resolução 11/2023. Não tem mais nada, né? Acabou? Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão.